Oi, bom dia. Bom dia, sexta-feira, nossa semana útil está encerrando e eu já quero desejar um bom dia para todos vocês que me assistem online, meus amigos, meus irmãos em Cristo, sejam do Instagram, seja do Facebook. Excelente dia para vocês, espero que todos tenham acordado bem, tenham passado uma noite de descanso tranquila, tiveram suas forças renovadas no Senhor para mais um dia. Eu costumo sexta-feira acordar minha filha mais nova assim: hoje é sexta-feira, só falta hoje, dá só mais esse gás que amanhã é sábado, você pode descansar. Então hoje é sexta-feira, estamos encerrando a nossa semana útil. Pessoal que trabalha até sexta, né? Quem trabalha até sábado ainda tem mais um dia aí de lutas e de vitórias no trabalho, mas sexta-feira é o dia que o pessoal que estuda também, a maioria estuda até sexta, no sábado normalmente não tem aula, então que a gente possa aproveitar muito bem a nossa sexta-feira, aproveitar as nossas oportunidades, aproveitar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para a gente poder fazer. Vamos ficar atentos às ideias, às estratégias, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, que a nossa sexta-feira seja muito produtiva, seja muito rica na presença de Deus. E a gente não pode começar uma sexta-feira sem antes meditarmos na palavra do Senhor, né? Como a gente sempre faz. Eu espero que no final de semana vocês também façam essa meditação, uma meditação mais individual, mais particular. É muito bom, a gente não deve se afastar. Final de semana não significa descanso da palavra do Senhor, muito pelo contrário, a gente precisa da palavra de Deus todos os dias, né? De meditar na palavra do Senhor todos os dias. Mas durante toda essa semana nós conversamos sobre pessoas não muito conhecidas da Bíblia, né? Foi interessante, foi muito bom para mim e acredito, espero em Deus que tenha sido muito bom para vocês também meditar nessas pessoas que não são tão conhecidas, tão famosas da Bíblia, né? Nós começamos na segunda-feira falando de Jairo. Na terça-feira nós falamos de Epáfras. Na quarta, deixa eu só recapitular, gente, minha memória não tá boa não. Na quarta nós falamos de Josafá, que não era o rei, era o conselheiro do rei. Ontem nós falamos de Tíquico, que foi um grande amigo, né, companheiro do ministério de Paulo. E hoje a gente também vai falar de uma pessoa não muito conhecida, mas que também foi contemporânea de Paulo e também ajudou Paulo, que é Onésimo. Um outro nome também difícil, né? Estranho, mas Onésimo também é uma pessoa que é citada na Bíblia. Não é famoso, mas a gente consegue tirar muitas lições do que Onésimo viveu, né? E como ele é citado aqui na Bíblia. E a gente vai meditar um pouquinho sobre Onésimo hoje, né? Agora pela manhã. E para a gente meditar sobre Onésimo, nós vamos ler a carta de Paulo a Filemon, né? Filemon era um amigo de Paulo e Paulo estava preso e escreveu essa carta ao amigo Filemon. A carta de Paulo a Filemon é uma carta que tem apenas um capítulo. Então, e esse capítulo é composto de 25 versículos. Então, eu sugiro que você depois leia essa carta toda. É interessante a gente ver a maneira como Paulo fala com Filemon, porque é uma maneira muito próxima, como amigo mesmo. Amigo que tinha intimidade, liberdade, né, e autoridade em Jesus Cristo para conversar, para falar certos assuntos com Filemon. Então, muito legal essa carta de Paulo a Filemon. Vale a pena também a gente ler essa carta toda e pensar nessa relação de amizade. E a gente também ter como parâmetro, né, para as nossas amizades, identificar na carta de Paulo a Filemon aquilo que a gente pode aprender para colocar em prática nas nossas amizades, né, os amigos verdadeiros. Mas, voltando a falar de Onésimo, eu separei aqui alguns versículos dessa carta de Paulo a Filemon e eu vou lendo esses versículos para depois a gente meditar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Carta de Paulo a Filemon, versículo 10, diz assim: Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo,
que é meu filho por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Agora do 16 até o 19. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Bom dia, Raquel. Gente, a gente está falando então sobre Onésimo. Olha que interessante. Paulo estava preso e lá na cadeia, né, lá na prisão, Paulo evangelizou Onésimo e Onésimo aceitou a Cristo Jesus. E Onésimo, quem era Onésimo, né? Onésimo, ele era escravo de Filemon. E Onésimo, ele, de acordo com as escrituras, de acordo com as pesquisas, né, ele roubou, né, Filemon. E ele fugiu. E ele foi preso, né, ele estava preso. E quando Paulo encontrou Onésimo, Paulo também estava preso, né, por motivos diferentes, mas Paulo também estava preso, e Paulo falou de Cristo para Onésimo, e Onésimo aceitou Jesus Cristo. Então, Paulo escreve essa carta ao amigo dele, Filemon, falando sobre o que aconteceu com Onésimo, falando sobre a salvação, falando que Onésimo recebeu Jesus Cristo no coração, e agora Onésimo não era mais um escravo, Onésimo era irmão deles em Cristo. Então, Paulo escreve essa carta a Filemon para que possa recomendar, para que possa falar sobre Onésimo. E o interessante é que Paulo primeiro fala assim, Onésimo, ele é meu filho. O Paulo se colocou como pai espiritual de Onésimo, porque como Onésimo aceitou a Cristo pela pregação de Paulo, Paulo se sentiu responsável pela vida espiritual de Onésimo. Por isso, Paulo enviou essa carta a Filemon. E o que é importante a gente poder identificar nisso é que Onésimo, no passado, ele havia cometido um erro, né, que foi roubar o seu senhor, que era Filemon, e fugiu. Mesmo ele tendo aceitado Jesus Cristo no seu coração, isso não o isenta de enfrentar as consequências dos seus erros, né, do pecado cometido. Por isso que Paulo enviou uma carta a Filemon justamente para dizer o que aconteceu com Onésimo e falar sobre a questão da salvação, né, que Onésimo aceitou Jesus Cristo no coração, mas colocou para Filemon que Onésimo estaria voltando. Primeiro ponto que a gente pode observar Onésimo e a gente temos grandes semelhanças. Vamos pensar comigo. Eu e Onésimo, você e Onésimo, nós nos parecemos bastante. Porque se Onésimo cometeu um pecado e fugiu da presença do seu senhor, que é Filemon, nós também somos pecadores e às vezes a gente foge da presença do nosso Deus por conta do pecado cometido. E isso se assemelha muito com a postura de Onésimo, né, ao fugir do seu senhor Filemon. A gente, quando peca, a gente percebe que a gente errou, a gente percebe que o que a gente fez não deveria ter sido feito, e eu entendo que a primeira reação humana, né, é a gente fugir, assim como lá no Jardim do Éden, quando houve o primeiro pecado, e a reação de Adão e Eva foi o quê? Se esconder de Deus. Lembra que a gente falou sobre isso na semana passada, naquele devocional de relacionamento de Deus com Adão, onde Deus pergunta, onde você está? Então a nossa primeira reação foi o que Onésimo fez, a primeira reação dele ao pecar, ao roubar o seu senhor, foi fugir. Só que mesmo em fuga, mesmo tentando se esconder, o Senhor sabe onde nós estamos, Deus sabe onde nós estamos. E Ele está pronto, sempre pronto a nos ouvir, a nos perdoar e a transformar a nossa vida.
Onésimo viveu essa experiência. Mesmo preso, ele teve a oportunidade de ouvir da palavra de Deus através de Paulo. Ele aceitou Jesus Cristo no seu coração e a sua vida foi transformada. Ele deixou de ser apenas um escravo, mas ele era agora um irmão. Olha o que diz ali no versículo 16. Pois agora ele, quem é Onésimo, não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. Isso Paulo escreveu para Filemon. Agora vamos analisar. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo no nosso coração, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser irmãos e irmãos de Cristo por adoção. Cristo Jesus, o Filho primogênito, o único Filho de Deus, legítimo, quando morreu na cruz, derramou o seu sangue, ele nos deu a possibilidade e a oportunidade de deixarmos de sermos servos do pecado e sermos irmãos dele. Porque ele mesmo falou que Deus estaria nos acolhendo como filhos por adoção. Então, assim como Onésimo, que não era só mais um escravo, ele era agora irmão em Cristo, porque ele aceitou Jesus no coração, lá na prisão, recebendo a pregação através de Paulo, nós também deixamos de ser escravos do pecado e podemos ser considerados, então, irmãos em Cristo Jesus por adoção através do sacrifício dele na cruz. E da sequência aqui, Se você me considera seu companheiro de trabalho, Paulo falando para Filemon, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo, ou seja, aquilo que ele roubou, aquele pecado que ele cometeu, ou a você, ou se ele te deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Olha que Paulo falou para Filemon, aquilo que Onésimo roubou, aquilo que ele fez de errado, você pode colocar na minha conta. Olha o versículo 19. Aqui com a minha própria mão escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. Eu, Paulo, pagarei tudo. Todos os pecados cometidos, Jesus assumiu na cruz e levou com ele quando ele morreu. Ele encerrou esse capítulo. Ele colocou uma pedra neste assunto. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente vive essa oportunidade de entregarmos para Deus, entregarmos para Jesus Cristo o nosso pecado. E ele aniquila isso, porque ele já morreu na cruz por nós. E uma vez arrependidos, uma vez com o coração contrito, o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados. Ele já pagou os nossos pecados na cruz. Ele justifica os nossos pecados. E a gente então se torna uma pessoa transformada. Uma pessoa que está em busca de santificação. Aqui nesta terra, quando a gente aceita Jesus Cristo no coração, não quer dizer que somos perfeitos. Porque não somos. Enquanto estivermos aqui, nós ainda temos a nossa natureza humana vivendo dentro de nós. Lembra do que a gente falou essa semana? Sobre a guerra que tem dentro da gente, do leão da natureza humana e o leão do espírito, e que eles brigam e vence aquele leão que a gente alimenta mais ou alimenta melhor. Então, enquanto a gente vive aqui na Terra, a gente ainda tem a natureza humana de maneira muito forte na nossa vida. Mas a gente está num caminho de busca de santificação. Porque a justificação, o Senhor já nos garantiu quando morreu na cruz por nós e a gente aceitou esse sacrifício no nosso coração. Agora, a santificação é uma busca constante, é uma busca diária, é um passo a passo. Todos os dias a gente precisa caminhar com um alvo, com o objetivo de sermos santos. Esse objetivo não é fácil, porque vários desafios acontecem no nosso dia para tirar a gente, demover a gente desse nosso objetivo, desse nosso foco. Mas a gente precisa estar muito atento ao nosso alvo, ao nosso objetivo. A gente não pode perder esse foco e realmente buscar essa santificação. Como é que a gente busca a santificação? Primeiro e mais importante é nós termos muita comunhão com o próprio Deus. E essa comunhão a gente só tem se a gente tiver uma prática, uma rotina, um hábito dessa busca de comunhão. Como?
orando ao nosso Deus todos os dias, lendo as escrituras dele, refletindo, pedindo ao Espírito Santo para falar aos nossos corações, porque a gente sempre tem um ponto a melhorar, a gente sempre tem um ponto que precisa resolver, a gente sempre tem alguém que precisa perdoar. Então, é ouvindo o que o Espírito Santo tem para tratar com a gente e sendo obediente nessa tratativa. Não adianta eu pedir o Espírito Santo para falar comigo, ele falar e eu não obedecer. Eu não estou no caminho da santificação. O caminho da santificação requer quebrantamento, reconhecimento do nosso lugar. Nós somos pecadores e nós dependemos da graça de Deus. Quando eu reconheço o meu lugar como dependente de Deus, eu me coloco no altar do Senhor prostrada, pedindo realmente misericórdia e a graça dele. A partir do momento que ele, pela sua graça, fala comigo, fala com você, e o Espírito Santo fala no nosso coração e nos mostra onde precisamos melhorar, de que forma precisamos melhorar, e eu escuto, eu entendo isso, agora cabe a mim obedecer ou não. Se eu obedeço, eu estou trilhando o caminho da santificação. Se eu não obedeço, eu permaneço, então, pecando. Porque o que é o pecado? Pecar não é errar o alvo. Pecar não é fazer aquilo que é oposto ao que Deus nos manda fazer. Se o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está me orientando no que eu devo fazer e eu não faço, eu não obedeço, então eu estou pecando. E ao invés de trilhar o caminho da santificação, eu posso estar trilhando um caminho de pecado após pecado. Então, é muito importante a gente ter a nossa vida, viver a nossa rotina diária de maneira racional. A gente precisa ter a razão, entender aquilo que a gente está fazendo todos os dias. É acordar de manhã e assumir essa postura diante de Deus. Senhor, eu entendo que eu preciso trilhar esse caminho de santificação, eu preciso ser mais parecido com Jesus Cristo, mas não é fácil. Me ajude. E a partir do momento que o Senhor nos ajuda, a gente precisa dar esses passos de fé, esses passos de mãos dadas com o Senhor para melhorarmos, para nos santificarmos para Ele. O Senhor, Ele tem um propósito nas nossas vidas. E tirando um pouquinho o mito do que as pessoas entendem por propósito, eu não estou dizendo que o Senhor tem um propósito na sua vida e na minha vida de que a gente fique rico. Eu não estou dizendo que o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida de grandes prosperidades, de grandes bens, né, de bens materiais. O propósito de Deus é Ele que sabe. O propósito de Deus não está obrigatoriamente relacionado às riquezas dessa terra. Os propósitos de Deus significa que eu estou inserida nos planos dele. Agora, os planos dele, basta que eu busque saber o que eu preciso fazer para atender o propósito de Deus. Sucesso na vida com o olhar terreno. Qual é o olhar terreno de sucesso na vida? Carro do ano, casa com piscina, casa de praia, conta bancária cheia. E isso é o sucesso com o olhar terreno, né? O sucesso com o olhar terreno não quer dizer que você está no propósito de Deus. Não quer dizer obrigatoriamente que você está cumprindo o propósito de Deus. Propósito de Deus para a sua vida não é obrigatoriamente riquezas terrenas, mas com certeza riquezas espirituais. Por isso que quando a gente aceita Cristo, a gente está nesse caminho de santificação, eu preciso manter meu olhar nas coisas que são do alto, não nas coisas aqui terrenas. Eu não posso olhar para as pessoas, porque as pessoas são falhas. Eu não posso olhar para as instituições, porque as instituições são compostas por pessoas e as pessoas são falhas. Eu preciso olhar para quem me redimiu, quem me resgatou do pecado. Eu preciso olhar para Cristo, só para Ele. Ele é que é meu referencial, Ele é que é meu alvo. E Paulo disse isso para Filemão em relação a Onésimo. Onésimo agora é meu irmão em Cristo. Ele segue comigo nesse caminho, buscando o alvo que é Jesus Cristo. Então, trate Onésimo como nosso irmão em Cristo, né? E isso Jesus, ele faz por nós.
né? Ele permite que a gente seja tratado como filhos de Deus, porque ele morreu na cruz para nos garantir esse acesso. É muito bom a gente saber disso, a gente ter essa certeza, e certeza de que um dia a gente vai estar face a face com Cristo. E para a gente encerrar, Onésimo, esse nome significa útil. Onésimo significa útil. Ele era escravo de Filemon, ele roubou Filemon, ele fugiu da presença de Filemon, ou seja, ele se tornou um escravo inútil, porque ele não estava presente para trabalhar, ele se tornou inútil. Mas a partir do momento que ele aceitou Jesus Cristo no coração, que ele foi convertido e ele se tornou um irmão em Cristo, ele resgatou o significado do nome dele, ele voltou a ser útil. E é isso que Jesus Cristo faz com a nossa vida. Ele nos transforma e nos faz a gente ser muito útil na vida das pessoas, na vida da nossa igreja, as pessoas com quem a gente se relaciona. Sejamos úteis na vida de outras pessoas, sejamos úteis na vida da nossa igreja, onde a gente congrega. E vamos pensar que nós nos parecemos muito com Onésimo, né? Com Onésimo, na verdade. E entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz e nos tornou irmãos por adoção do nosso próprio Deus, né? Pelo nosso próprio Deus. Vamos orar então para a gente poder encerrar a devocional dessa manhã e vamos ficar refletindo aí durante o dia sobre o que nós aprendemos hoje com Onésimo, né? E como foi importante a gente se identificar com ele. Depois leia lá a carta de Filemon, são só 25 versículos, você consegue ler rapidinho, eu tenho certeza que você vai tirar grandes ensinamentos. Peça a orientação do Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, porque nós temos acesso à Tua Palavra e a gente pode ler. Obrigada porque o Senhor nos garantiu a presença do Espírito Santo para nos orientar no entendimento da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque esse privilégio que nós temos, nós sabemos que em muitos países isso não é possível. E nós temos a Bíblia de tão fácil acesso, na nossa mão, impressa, pelo celular, através de tantas formas, e às vezes a gente negligencia tanto o estudo da Tua Palavra. Então, Pai, pedimos que Teu Espírito Santo esteja sempre nos despertando para que a gente sempre queira saber mais, aprender mais, nos aprofundar mais nos ensinamentos da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, nesse caminho de santificação, que a gente também tenha essa vontade sempre de buscar o Teu querer e que sejamos obedientes no executar da Tua vontade, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, derrama sua graça sobre as nossas vidas, abençoe a vida dos meus amigos e dos meus irmãos que estão vendo o vídeo, a Raquel, abençoe o dia dela no trabalho, que o Senhor esteja cobrindo a Raquel de proteção, de sabedoria, para que ela possa atuar no trabalho dela, como se estivesse trabalhando mesmo para Ti. E que ela coloque muito carinho, muito amor em tudo que ela estiver fazendo. Abençoe também a vida do Guilherme, que estava aqui agora há pouco, acompanhando-se, com ele também no trabalho, nas atividades dele, na família dele, Senhor. Esteja ali cobrindo aquele lar com Teu amor, com Teu carinho, com a Tua proteção. Abençoe os nossos irmãos que também ainda vão ver esse vídeo mais tarde, que também sejam abençoados por Ti, Senhor, que também sintam Teu carinho, Teu amor na vida deles e que a gente possa encerrar o nosso dia com o nosso coração muito grato a Ti, porque o Senhor esteve conosco em todo o momento. Nós te agradecemos muito o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Muito obrigado, Pai, por essa demonstração de amor. Nós oramos reconhecendo o nosso lugar, reconhecendo, Pai, a nossa pequenez e reconhecendo a Tua soberana vontade. Em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo para vocês e excelente dia. Se Deus quiser, segunda-feira a gente se encontra de novo. Tchauzinho.